Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho. Então, temos mais hoje e amanhã de aula. Hoje a nossa aula é de matemática, língua portuguesa, ensino religioso e história. Parece bastante coisa, né? Mas não é. É bem legal. Eu vou passar um vídeo para vocês sobre a defesa do patrimônio, né? O patrimônio cultural, o patrimônio que é público. Por exemplo, uma praça, né? Você não pode degradar uma praça, destruir, né, as coisas que estão, por exemplo, numa praça ou num parque, né, que seja público. Por quê? Porque é patrimônio de todos nós, né? Toda a sociedade usufrui daquele patrimônio. Assim como a escola pública, né? Às vezes a gente vê muitas invasões, né, de escola pública, as pessoas depredando a escola, destruindo a escola. Então, temos que conservar, temos que preservar, porque é para uso coletivo de todos, né? E é um bem de toda a sociedade. Então, aqui tem um videozinho explicando sobre a defesa do patrimônio cultural. Leia o texto. O patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Pode ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, centro histórico. Através do patrimônio histórico, podemos, portanto, conhecer a história e tudo o que a envolve. Por exemplo, a arte, as tradições, os saberes e a cultura de um determinado povo. Então, pelo patrimônio, né, a gente conhece os costumes daquele povo, né, daquela cidade, pelos prédios, né, pelas igrejas, pelas praças. Então, tudo isso é preservado, né, porque tem uma história, tem um valor ali cultural, né, um valor de uma construção da sociedade ao longo do tempo. Por exemplo, se as pessoas destruíssem ali, né, a estação ferroviária, aonde era o antigo terminal, ali ia ficar sem história, né? Porque ali, em 1935, inaugurou a estação ferroviária em Anápolis, né? Então era um marco, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Por aqui, né, ia passar grandes compras, né, entregas, né, pessoas. Então, o trem, né, trouxe um desenvolvimento muito grande para nossa cidade. A chegada dos trilhos, né, ela foi importante e foi muito esperada e desejada por todos daquela época. Então, se hoje, né, tivesse destruído aquela estação, a gente não ia ter, né, como mostrar, né, como rever. Ainda bem que eles estão restaurando. Restaurou uma parte, né? E eu acredito que vai restaurar até a parte dos trilhos, né? Se não estou enganada, eu acredito que vai restaurar, porque faz parte da história da nossa cidade. Aqui em Anápolis, vocês podem ver vários patrimônios, né? Vários prédios que foram tombados e considerados patrimônio da nossa cidade. O mercado municipal, ele foi inaugurado na década de 50. Então ele tem muita história, né? É um prédio, né, que faz parte da nossa cultura, da nossa cidade. A estação ferroviária Prefeito José Fernandes Valente, né, que é justamente aquela que eu estava falando, né, que é ao lado do terminal urbano, terminal de ônibus. O museu, né, Alderico Borges, né, essa casa aqui, né, moraram, né, pessoas ligadas a quem fundou Anápolis, né, pertencente a essa família e foi doada para Anápolis como um patrimônio histórico. Então essa casa também ela tem história, ela não poderia ser destruída. E lá hoje é o Museu de Anápolis. Tem a casa JK, né, que eu já contei a história, né, que na época o Juscelino Kubitschek, ele assinou, né, a autorização para que Brasília, né, se tornasse a capital do país, né? Então também é uma casa, né, que tem uma grande história, né, um grande marco. Se hoje Anápolis está entre duas capitais e é uma importante cidade, de graças a esse feito da época. Né, na década de 50, né, ele fazia essa assinatura. Fazia essa assinatura dando
favorecendo, né, a ideia de que Brasília se tornasse a capital do nosso país. A fonte luminosa da Praça Bom Jesus, né, todo final de ano, né, eles enfeitam, né, a praça e fica uma praça referência, né, do Natal. Então é uma história da nossa cidade também. E a Escola de Artes Oswaldo Verando, né, onde se formaram várias pessoas, vários artistas, vários pintores, né, tem uma história também. Então isso tudo são patrimônios, né, patrimônios não só físicos, mas culturais da cidade de Anápolis, né, tem toda uma história, uma cultura. O que vamos fazer agora no nosso bate-papo? Você conhece algum desses lugares citados acima? Né, esses aqui ou que está aqui? Qual você já visitou? Faça um desenho bem bonito dele no espaço abaixo. Então, qual deles é do seu conhecimento? Qual que você visitou? Tente fazer um desenho aqui. Agora, aula de matemática. Tem um videozinho também explicando sobre as medidas de comprimento, o metro. Para vocês terem uma ideia, essa régua aqui, né, é uma régua de 30 centímetros. Se eu juntar 3 réguas dessa e mais 10 centímetros, que geralmente é um pedacinho assim, né, 3 réguas dessa mais esse pedacinho aqui, eu vou ter 1 metro. Por quê? 1 metro é 100 centímetros. 3 pedaços desses daqui dá 90, porque cada régua dessa daqui são 30 centímetros. E mais 10 centímetros eu terei 1 metro. Para vocês terem noção de quanto é 1 metro. Antigamente, as pessoas usavam partes do corpo para medir o comprimento dos objetos. Exemplo, pés, mãos e braços. Mas como existem pessoas de vários tamanhos e alturas, as medidas nunca eram iguais. Então, veio a necessidade de se criar uma medida padrão, ou seja, que desse o resultado comprimento igual para todos, sendo assim criou-se o metro. Claro, né? Por exemplo, eu não posso comparar o meu braço com o braço de uma pessoa maior do que eu, ou um braço de uma criança. Claro que o meu braço vai ser maior de uma criança e tem pessoas maiores do que eu que o braço será maior. Por isso que as coisas não ficavam iguais, né? As pessoas tentavam medir, mas acabavam ficando no prejuízo. Então criou-se o metro. O que é um metro? Decidiu-se que um metro seria 100 centímetros. Que medida padrão usamos para medir o comprimento dos objetos? O metro. Né? Geralmente você vai comprar um jogo de lençol, né? Você vai comprar um tecido, um pedaço de pano, ou você vai medir quanto que você precisa de forro, né, para forrar a sua casa, ou você precisa medir a altura da parede da casa. Isso tudo é baseado no metro. Até móveis que a gente compra, né? Um guarda-roupa, você tem que ter noção quantos metros ele tem para ver se vai couber, né, no seu quarto. Uma cama, né, a mesma coisa. Então, a medida padrão que usamos hoje é o metro. Quantos centímetros tem um metro? Um metro tem 100 centímetros. Quantos centímetros tem meio metro? Meio é metade. Se um metro tem 100 centímetros, a metade será 50. E 1,5 metro tem quantos centímetros? 100 mais 50, 150 centímetros. Meça sua altura e escreva aqui em centímetros. A minha altura é 1,63, ou seja, eu tenho 1 metro mais 66 centímetros. Então, a minha altura seria 1 metro e mais 2 réguas dessa aqui, mais 3 centímetros. É minha altura. E você? Qual é a sua altura? Se você tiver fita métrica em casa, você pode medir e colocar aqui, tá bom? A atividade de língua portuguesa é uma cruzadinha de animais. Agora preencha o quadro ao lado com o que se pede, usando o nome dos animais da cruzadinha. Observem que esses animais aqui todos são domésticos, né? É possível você criá-los em casa. Perto de cada animal tem um número, e é esse número que você vai colocar na cruzadinha. Por exemplo, quem é um? O um é o pato. Então, você vai escrever aqui, pato.
O 2, quem é o 2? É o cachorro. Lembrando que cachorro se escreve com CH e 2 R's. O número 3 é o coelho, então aqui você vai escrever coelho. O número 4. Quem é o 4 aqui? A galinha. Então você vai escrever aqui descendo, ó. Galinha. Galinha. O 5. O gato, né? O 5 é o gato. Então você vai escrever aqui gato. O número 6, quem é 6? O passarinho. Se você escrever aqui pássaro, não vai dar. O que vai dar para você escrever aqui é passarinho. Lembrando que passarinho são com 2 S's. E no final, NHO. E 7, último, peixe. Peixe é com X. P-E-I-X-E. Agora aqui são 7 animais. Certo? Você vai escrever aqui o nome dos animais, todos os animais, e separar as sílabas e classificar. Lembrando que, se a quantidade de sílabas aqui, a palavra tiver uma sílaba, ela será monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. E 4 sílabas ou mais, polissílaba. E eu vou colocar lá no grupo a correção dessa atividade aqui, tá bom? Para você conferir com a sua. E agora, a quarta e última atividade de ensino religioso. Respeito aos animais. Os animais domésticos merecem todo o nosso carinho e respeito. Quando são criados dentro de casa, recebe o nome de animal de estimação ou pet. Então, todo pet significa animais de estimação, não é só gatos e cachorros. Responda as questões abaixo. Você tem algum animal de estimação? Então, se você tiver, você coloca. Se não, você não coloca. Que tipo de animal? Qual é o nome dele? Então, aqui você vai falar se é gato, se é cachorro, se é um papagaio, um coelho. Escreva 2 atitudes de cuidado que você e sua família têm para com ele. Né? Você banha, né, o seu animal, você alimenta o seu animal, você preocupa se a saúde dele está bem ou não, né? Leva no veterinário, acompanha as vacinas. Então, isso tudo são o quê? Cuidados, né, que devemos ter quando nós temos, né, quando nós fazemos opção por ter um animalzinho de estimação. E aqui você tira uma fotinho e manda, né, do seu animal de estimação, se você tiver. Se não, aí essa atividade não tem como você fazer, tudo bem? Eu tenho um animal de estimação, é o meu cachorrinho, ele se chama Bolt. Ele é muito bonitinho, mas ele é muito custoso também. Eu vou mandar lá no grupo a foto do meu animalzinho de estimação, tá bom? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Eu estou lá no WhatsApp, pode me perguntar qualquer dúvida. E eu espero que vocês gostem das nossas atividades de hoje. E todos tenham uma ótima quinta-feira.